Diz assim o versículo 1. Todos já acharam? Vamos ler juntos? 1 e o 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu queria começar fazendo algumas perguntas sobre esses versículos que a gente leu do Salmo 103. Primeiramente, quem escreveu o Salmo 103? Quem foi o autor? Irmão presbítero Adilson já colocou ali, Davi. Ouvi alguns irmãos também dizendo, Davi. Você vai observar que acima do Salmo, diz assim, Salmo de Davi. Então a gente já sabe que Davi é o autor do Salmo. E Davi começa a falar, versículos 1 e 2, para quem ele está falando? Com quem Davi está falando? Dá uma olhada no texto. Com o Senhor? Com quem Davi está falando? Com a alma dele? O texto responde à pergunta. Ele começa dizendo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele não está falando a Deus nesse momento. Ele está falando a si próprio. E ele fala a sua alma. O que significa dizer que ele está falando a sua alma? Perguntas que conforme a gente vai lendo, a gente vai fazendo para tentar ter uma compreensão melhor do texto. O que seria aqui no caso a alma? Bendize, ó minha alma. Sim? O eu. A irmã colocou ali, ó. Eu. A alma fala de si próprio, né? A alma vai falar das nossas emoções, das nossas vontades, vai falar do ser, do nosso ser. É Davi falando a si próprio, falando a si mesmo, dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, mais uma pergunta. O que Davi está falando para si próprio? O que ele precisa fazer? A irmã colocou ali, reconhecer a nossa fraqueza. Isso é fato. Mas o que Davi fala assim no Salmo, olha o versículo 1 e o versículo 2, o que ele está dizendo para si próprio? Dá uma lida no versículo 1 e 2 para a gente pegar a resposta exata do que Davi está falando. Bendize isso. Davi, a resposta correta, embora o que a irmã falou, está certo, de reconhecer as nossas fraquezas, nossas necessidades. E nisso ele vai, ao longo do Salmo, ele até vai comentar alguns pontos relacionados a questões similares. Mas aqui no versículo 1 e 2, o ponto central que ele diz a si próprio é bendize. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo a si próprio que ele precisa bendizer ao Senhor. Quando a gente vai no mercado fazer compras, Tatiane diz para mim, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo, eu esqueço. Aí eu chego e não trago nada do que foi falado. O que eu preciso? Anotar. Porque quando eu anoto, eu lembro do que eu estou querendo levar. Aqui Davi está usando um recurso onde ele não está anotando, ele está falando para si próprio. Ele está como se a gente estivesse andando na rua e dizendo assim, eu tenho que levar açúcar, comprar carne, tenho que comprar farinha, ovo. Não posso esquecer açúcar, farinha, carne, ovo. Ele está falando a si próprio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está se lembrando de algo importante que ele não pode esquecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz, tudo que há em mim, todo o meu ser, bendiga ao Senhor. Por que ele precisa fazer isso? Por que Davi faz isso? Porque a gente esquece, entendeu? Ontem eu fui para o mercado comprar as compras para a escola dominical, na mente. Cheguei lá e tinha o celular para me ver, porque esqueci. Há coisas que a gente esquece muito facilmente. E o que Davi me mostra aqui, que a gratidão é algo que a gente precisa ser constantemente lembrado. Quando a gente é criança, não sei se o pai e a mãe já chegaram a fazer isso com vocês. Já fizeram comigo, né? Meus pais já faziam comigo. Ganhou um presente. Como é que você fala? Muito obrigado. A gente tem que ser constantemente lembrados da importância de agradecer. E aqui o que Davi está fazendo no Salmo 103, nesse início,
ele está falando a si próprio e nos ensinando também a importância de bendizer ao Senhor. E ele fala aqui, no versículo 2, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu preciso bendizer ao Senhor, isso faz parte da minha vida diária. Nós, como crentes em Jesus, precisamos ser lembrados constantemente da importância de ser gratos a Deus. E aqui na continuação do Salmo, não vou fazer a leitura, embora assim em alguns momentos a gente possa olhar de novo para ele. Ele fala de benefícios. Eu queria convidar os irmãos nesses minutos iniciais, igual a gente faz na nossa reunião de oração, onde a gente tira o momento de ações de graças e a gente diz assim, pelo que somos gratos. Aí os irmãos levantam a mão. Eu queria pegar assim, uns 5 minutos para a gente fazer isso, de início. Vamos elencar motivos pelos quais nós devemos ser gratos. Vamos começar? Quem quer ser o primeiro, irmã? Pelo dom da vida. Não colocou, pelo dom da vida. Pelo amanhecer. Pela nossa salvação. Quem falou pelo pão de cada dia? Meu irmão, ele falou pelo pão de cada dia. Olha só, já encontramos aqui 4 motivos para agradecer. Seriam esses suficientes? Então, a gente pode encontrar mais, pode falar. Pelo ar que respiramos. Pelo celular que o irmão perdeu. O irmão entendeu como uma bênção. Oi? Pelos livramentos que o Senhor nos concede. Por mais um dia, mais um novo dia. Olha só, já estamos encontrando e encontramos motivos para agradecer que as pessoas nem sequer citariam, como o irmão Carlinhos aqui colocou. Fala. Por todas as bênçãos, benefícios que o Senhor nos concede. Pelo calor, olha, é difícil agradecer, a gente agradece pelo calor, mas pelo ventinho, foi o que a irmã falou, pela brisa que vem nos refresca no calor, é verdade. Mas a gente precisa encontrar sempre motivos para agradecer, motivos não faltam. E Davi ele vai citar aqui, olha só, o versículo 3. Foi o que a Jéssica colocou quando ela diz a salvação em Cristo, está abarcado aqui, olha o versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então nós agradecemos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Fazemos isso no culto público. Quando temos um momento de contrição, depois o pastor fala, né? Olha, quero convidar o irmão fulano, a irmã fulana para vir aqui à frente fazer uma oração de agradecimento pelo perdão dos pecados. Ele fala aqui, olha, no versículo 3 ainda, ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Mais um motivo de agradecimento. É o Senhor que nos sara de todas as enfermidades. Mas eu tomei aquele remédio. Cura é de Deus, seja por um meio extraordinário, como um milagre, algo que a gente jamais imaginaria, como por um meio ordinário também, seja por uma medicação, pelas mãos de um médico que estudou. Deus deu inteligência para aquela pessoa aprender, conhecer aquela doença e saber o que tem que ser feito. E aqui ele coloca, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E a continuação do texto, ele vai falando de muitas coisas pelas quais nós devemos agradecer. E ele termina dizendo, versículo 20, 21 e 22, não só ele deve bendizer ao Senhor, mas toda a criação deve bendizer ao Senhor. Ele começa, olha, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então ele começa fazendo um apelo a si próprio, para bendizer ao Senhor. Ele vai elencando motivos e ele vai falando sobre esses motivos no decorrer do Salmo. E ele termina o Salmo dizendo, não só eu devo bendizer ao Senhor, toda a criação deve bendizer ao Senhor. Sim, minha irmã. Ele fala da misericórdia de Deus, ele fala, e ele explica ainda mais sobre essa misericórdia,
quando ele fala aqui, né, que te coroa de graça e de misericórdia, quando ele chega aqui nesse ponto onde ele fala, versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então a gente elenca vários motivos pelos quais nós devemos ser gratos, motivos que podem muitas vezes passar despercebidos da nossa vida. Por quê? Porque a gente se acostuma. Você ser grato a Deus por um livramento, onde você percebeu que naquela hora aconteceria um acidente e você escapa daquilo ali ileso, você diz obrigado, Senhor. E a gente consegue olhar isso e encontrar um motivo para agradecer. Mas às vezes coisas ordinárias, coisas do dia a dia, como o ar que respiramos, a roupa, o teto que nos abrigou à noite enquanto nós dormimos, são coisas comuns que a gente acaba se acostumando com elas e deixando de ver a importância de ser grato por elas também. Então nós nos acostumamos com aquilo que é ordinário e deixamos de ver essas coisas ordinárias, comuns, como bênçãos de Deus. Então, o que nós vamos fazer na lição de hoje? A lição de hoje, lição 2 da nossa revista, ela tem como objetivo compreender como alguns milagres descritos nas Escrituras revelam o cuidado diário de Deus para com o seu povo. O que nós vamos ver nessa manhã? Nós vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, é aquele que nos provê, meus irmãos, tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso provedor, Ele é o Deus provedor. O Salmo 103, no versículo 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre o quê? Sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Aqui Davi está nos dizendo que tudo está debaixo do domínio do Senhor. E Ele, como o Senhor de todas as coisas, Ele é aquele que cuida, que guarda, que sustém tudo. Em Atos, no capítulo 17, você não precisa abrir, mas Paulo, discursando em Atenas, em um determinado momento do seu discurso, ele vai dizer que Deus, é por meio dele que nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então a nossa vida, ela está debaixo do cuidado de Deus, do Senhor, e esse Deus que cuida de nós, que é o Senhor de todas as coisas, é Ele que vai nos suprir em cada uma das nossas necessidades. Então isso é um ponto que nós vamos ver na nossa lição. Outro ponto que nós vamos ver, são 3 pontos que o autor da lição trabalha. Ele vai dizer que esse cuidado de Deus por nós também o leva a nos disciplinar quando nós erramos. Olhando ainda para o Salmo 103, olha o versículo 9 e o versículo 10. O que diz o versículo 9? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que o texto está dizendo aqui no versículo 9, quando ele fala, não repreende perpetuamente? Está dizendo que Deus não repreende o seu povo? É isso que o texto está dizendo? Não. O texto não diz que Deus não repreende o seu povo, diz que Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Isso nos mostra que Deus pode repreender o seu povo, mas essa repreensão não será para sempre. Ele sempre vai manifestar descontentamento pelos nossos pecados. Os nossos pecados ofendem o Senhor. E Deus, Ele sempre vai nos mostrar que um viver na prática do pecado é algo contrário ao seu querer, contrário à sua vontade, e para isso Ele vai nos disciplinar. E para isso Ele vai nos corrigir como um pai que ama faz com os seus filhos. Olha o versículo 13 desse Salmo. Salmo 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aqui nós vemos o salmista Davi apresentando Deus como um pai que se compadece dos seus filhos. E quando a gente vai a Hebreus, nós vamos ver o autor de Hebreus dizendo que Deus também é um pai que corrige o filho a quem Ele ama. Então o Senhor é um pai que nos corrige, que nos disciplina, e quando Ele nos disciplina, o propósito da disciplina não é a nossa destruição, mas a nossa restauração. Então esse é o segundo ponto da nossa lição. E o terceiro ponto, o autor vai nos falar que o Senhor é aquele que nos guarda,
que nos preserva. Todos esses 3 pontos a gente vai abordar ao longo desse tempo que nós temos, e todos eles vão apontar para o cuidado de Deus com o seu povo. Mas como é que o Senhor faz isso? O que a lição vai nos trazer? Ela vai trazer situações vividas pelo povo de Israel durante o seu tempo de peregrinação, que foi de quantos anos? A peregrinação no deserto. 40 anos. Então ele vai pegar situações que o povo de Israel viveu naquela peregrinação no deserto e vai trazer como ilustração para esses 3 pontos da nossa lição, mostrando ao final como Deus cuida do seu povo. E, de fato, a nossa vida muito se assemelha com o que o povo de Israel viveu. Eu estava lendo um livro recentemente e o autor, ele dizia que certa vez ele sentado na casa de um outro professor de teologia, e ali estava na presença de todos os alunos, um momento professor e aluno na casa dele, um outro amigo dele também, um teólogo bem renomado, bem conhecido, e perguntaram para esse teólogo para que ele falasse para os alunos um pouquinho da relação que tem entre o Antigo Testamento, onde nós vemos, por exemplo, as histórias que nós vamos ler nessa manhã, e o Novo Testamento, entre a Antiga e Nova Aliança. Fale um pouquinho sobre essa relação. E esse professor começou a aula dizendo assim: se perguntássemos ao israelita, quem é você? Quer dizer, se perguntássemos a uma daquelas pessoas que saíram do Egito, juntamente ali com Moisés, né, naquela situação que a gente já conhece, se perguntássemos ao israelita, quem é você? Ele talvez respondesse: eu vivia numa terra estrangeira, debaixo de uma sentença de morte e escravidão, mas eu me abriguei sob o sangue do Cordeiro. Nosso mediador nos conduziu e atravessamos o mar. Agora estamos a caminho da terra prometida, embora ainda não tenhamos chegado lá. Mas ele nos deu a sua lei, para fazer de nós uma comunidade, e nos deu um tabernáculo, pois é pela graça e pelo perdão que devemos viver. Ele está presente em nosso meio e permanecerá conosco até chegarmos ao nosso destino. Aí o professor disse, no final, é exatamente isso que o cristão diz, quase palavra por palavra. Então, quando a gente observa o povo de Israel saindo do Egito, a sua peregrinação até a chegada na terra, tudo aquilo que eles viveram é praticamente muito semelhante ao que a gente vivencia hoje. A gente também pode dizer que, da mesma forma como o povo de Israel foi salvo da escravidão no Egito por meio de Moisés, o mediador, nós fomos salvos pelo Senhor, por sua graça e misericórdia, por meio de quem? Quem é o nosso mediador? Cristo. Nós fomos arrancados do reino das trevas, que vivíamos em escravidão. É o que Paulo vai falar lá aos Colossenses, que o Senhor nos tira do império das trevas e nos transporta para um outro reino. Qual é o reino? O reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Cristo governa, Cristo cuida da sua igreja, e a gente caminha nesse mundo, esse mundo que é um mundo de aflições, não é? O mundo que a gente vive não é somente um jardim florido. Há momentos que a gente vai caminhar e vai ter deserto, vai ter pedra, vai ter coisa aí que nos vai atrapalhar no caminhar, mas ele prometeu que caminharia conosco, a sua presença estaria conosco todos os dias da nossa vida, e ele vai nos conduzindo. Aquele que nos salva, que nos tira da escravidão, é aquele que vai também nos guiando e vai nos conduzindo até o grande dia final, onde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. E na nossa caminhada, muitas vezes a gente vai encontrar, meus irmãos, momentos difíceis, onde as tentações vão bater a nossa porta. Vai ter momentos onde as adversidades vão entrar por nossas portas sem que a gente tenha convidado elas, porque ninguém convida a adversidade para entrar em sua casa. Mas há momentos que elas vão entrar, a gente vai precisar lidar com elas. Há momentos que a nossa fé vai ser provada. Isso é fato, só que o que a lição vai nos apontar e o que a gente já pode trazer de aplicação para a nossa vida nessa manhã é que jamais devamos esquecer que o Deus que nos salva é o Deus que caminha conosco. E esse Deus que caminha conosco, ele caminha com o propósito de nos preparar. Ele nos prepara, ele trata de nós, ele cuida de nós, ele nos disciplina, tudo isso para a glória dele, para que possamos chegar ao final.
Então é assim que a nossa lição vai trabalhar. Eu vou convidar você a olhar para a sua revista. Ponto 1 da lição diz assim: Deus é o provedor. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Vou pedir ao presbítero Johanny para fazer a leitura. Ele até já pegou a revista porque ele sabia que eu ia pedir a ele. Deus supre nossas necessidades todos os dias. É Ele quem nos dá forças para ganhar o pão de cada dia. Foi Ele quem nos abriu uma porta de emprego e quem nos chamou para uma profissão. Ele envia a chuva e enche os reservatórios de água. Ele criou e sustém o ar que respiramos. Nesse sentido, não existe nada de natural na maneira em que Deus, em sua graça comum, supre as necessidades dos seres humanos e até mesmo dos animais. Alguns dos milagres que Deus fez por meio de Moisés e Josué apontam para esse suprimento que Deus envia sempre e nos ensinam a confiar nele. Então, nesse primeiro parágrafo, o autor da lição começa dizendo que Deus supre as nossas necessidades todos os dias. Em determinado momento, ainda nesse primeiro parágrafo, ele vai dizer assim, não existe nada de natural na maneira em que Deus, em sua graça comum, supre as necessidades dos seres humanos e até mesmo dos animais. Então ele fala aqui de graça comum. Graça comum são bênçãos que Deus concede a todos os seres humanos, independente se são crentes ou se são descrentes. Em Mateus 5:44, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele fala que Deus faz cair chuva sobre justos e injustos. O sol nasce para todas as pessoas. Então são bênçãos que todos desfrutam. E uma aplicação que a gente pode trazer para esse ponto é que, como crentes em Jesus, nós que conhecemos o Senhor, nós devemos, é obrigação nossa reconhecer essas bênçãos e ser gratos por elas. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, que os ímpios, eles têm um conhecimento de Deus por meio da criação, ainda que muitos não reconheçam, mas a criação, ela denota, ela aponta para a existência de Deus. E Paulo diz que esses ímpios, mesmo tendo esse conhecimento, essa revelação natural, eles não reconhecem o Senhor nem dão graças a Ele. Então a gratidão precisa fazer parte da nossa vida em todas as circunstâncias. E, como já foi falado aqui, a peregrinação do povo no deserto vai nos mostrar que é Deus em quem nos supre cada uma das nossas necessidades e que nos leva a confiar nele. O texto que o autor aqui nos chama a ler é Êxodo, capítulo 15. Na verdade, nesse primeiro ponto, vai compreender Êxodo 15, 16 e 17, onde nós vamos observar 3 momentos que o povo de Israel passou por uma circunstância de privação. E nessa privação, eles começam a murmurar contra Deus. Êxodo, no capítulo 15, a partir do versículo 22, eu vou fazer a leitura conforme a gente vai caminhando na lição, mas se você observar a passagem anterior que foi lida aqui na introdução pela nossa irmã Luciene, onde nós temos um cântico de Moisés, onde ele vai ali citar o milagre que aconteceu na abertura do Mar Vermelho, quando o povo de Israel passa e o povo egípcio, os soldados egípcios morrem naquela situação. Então, essa situação que nós vamos ler acontece alguns dias depois. O texto vai dizer aqui no versículo 22 que foram 3 dias, olha só. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Esses 3 versículos somente nesse início, é interessante a gente observar quando a gente começa a comparar com os acontecimentos anteriores, né, que foi o livramento que Deus concede ao povo. Esse livramento ele culmina com um cântico, com uma expressão de louvor. Após o livramento, eles começam a louvar ao Senhor. E a gente também faz isso, né? A gente vive um livramento
e a gente expressa a nossa gratidão e louvamos ao Senhor. Mas um aprendizado que a gente precisa trazer para a nossa vida é que a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa fé também precisa ser presente, não somente depois do livramento, mas antes. Antes do livramento. Se os irmãos lembram, antes da passagem do Mar Vermelho, o que o povo fazia? Murmurava contra Moisés. O Senhor nos trouxe até aqui para nos matar. Então Moisés clama ao Senhor que dá a orientação e o mar é aberto. E depois do livramento, eles louvam ao Senhor. E muitas vezes nós também agimos assim e a gente vê o filme se repetindo. Eles passam pelo livramento, louvam ao Senhor. E agora, nessa situação, por alguma razão que a gente não conhece, Deus vai guiá-los a um local onde não havia água. E quando eles procuram e encontram uma fonte de água, essa água é como? Água amarga, água ruim de beber. Não tem como beber essa água. Então, 3 dias antes eles louvavam o Senhor e agora eles começam a murmurar, né? Então a gente observa que basta encontrar água amarga que o povo começa a murmurar. Mas Deus tem os seus propósitos. A gente vai observar aqui que há um propósito nisso e cabe a nós confiar que o Deus que nos salvou é o Deus que está nos conduzindo, que está nos guiando. Veja comigo a continuação, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram como? Doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Preste atenção nesse ponto. E ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então aqui no versículo 25, Moisés vai clamar ao Senhor e Deus vai dar a ele uma orientação. Pega uma árvore e joga naquela fonte, e que aquela água ali vai se tornar doce. E Deus aproveita aquele momento para fazer o quê? Ele começa então ali a trazer para aquelas pessoas estatutos e uma ordenação. Aquele momento o texto diz que também é um momento de provação. Deus usa aquela situação de maneira didática para fazer uma prova da fé daqueles irmãos, da confiança naqueles irmãos. Então a gente poderia dizer que esse teste se chama assim, vocês confiam plenamente em mim? O Deus que os salvou e que os conduz, vocês creem que eu estou conduzindo vocês, que eu estou guiando vocês? Vocês confiam em mim? E o versículo 26 vai nos mostrar a promessa que Deus faz ao povo. Nós já lemos essa promessa, mas se pudéssemos resumi-la, seria assim, olha, Deus dizendo: ouça o que eu estou falando, faça o que é reto, guarde os mandamentos. Então, escute o que eu estou dizendo, escute o que eu estou pedindo a vocês, faça o que tem que ser feito e guarde os mandamentos. E Deus vai prometer que nada daquilo que tinha vindo sobre os egípcios e que ainda estava fresco na memória deles, foi coisa de 3 dias atrás, de alguns dias atrás, nada daquilo viria sobre eles. Então Deus finaliza dizendo que Ele é o Senhor que sara, ou o Senhor que cura. Então Deus está afirmando algo ao povo. O que Ele está dizendo ao povo nessa passagem? Que Ele é aquele que cuida, que preserva, que provê para o povo diante das dificuldades, diante das necessidades. Então o que Deus falou, o povo deveria obedecer e confiar plenamente nele. E assim também é a nossa caminhada. Deus nos deu orientações, Deus nos deu mandamentos. Cabe a nós pegar esses mandamentos, guardar e confiar no Senhor, que Deus está cuidando, Deus está guardando o seu povo. E na sequência Deus vai mostrar a eles o quê? Uma fonte 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde eles ali se acamparam. Deus levou eles a um oásis, onde ali eles puderam passar um tempo com 12 fontes de águas e palmeiras. E ouvindo isso, lendo isso, a gente pode chegar ao final do capítulo 15 e se perguntar: será que o povo aprendeu a lição?
que os irmãos acham? Será que o povo, uma vez que teve toda essa situação extremamente didática que o Senhor trouxe para que pudesse mostrar a eles que eles deveriam confiar nele, eles se deparam com uma segunda situação. A questão no capítulo 16 é a fome, não é mais a sede, é a fome. Só que eles não aprenderam a lição. Provavelmente o alimento que eles tinham trazido tinha acabado, o estoque já tinha acabado, foram lá olhar onde eles estavam trazendo, né? E não tinha mais nada. E ali eles começam a murmurar novamente. Mais uma vez eles são provados e são reprovados. Diz aqui o versículo 1, capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos o quê? Morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. E esse pão é o maná, que mais à frente vai ser explicado no que ele consiste, que eles vão chamar que isso é um pão que o Senhor deu a eles, e esse maná é extremamente didático. A lição vai nos falar de 4 ensinos que esse capítulo nos traz. Em Êxodo 16, 1, 12, palavras ligadas ao verbo murmurar aparecem 7 vezes. O que começou em Mara continuou de maneira mais provocativa no deserto de Sim. A murmuração era feita de modo totalmente desrespeitoso. Apesar de tal nível de reclamação, Deus bondosamente enviou codornizes e pão do céu, a que eles deram o nome de maná, que significa, o que é isso? Ao fazê-los, Deus, 1, ensinou ao seu povo sobre a sua identidade confiável. 2, ensinou que o suprimento que ele envia é o suficiente, que deveriam confiar nele para seu sustento diário. 3, ensinou sobre o descanso sabático, que deveriam guardar também como um modo de confiar na fidelidade divina. E 4, ensinou que as gerações futuras deveriam aprender a respeito da fidelidade de Deus a partir dessa história. O que eu quero chamar a atenção é o segundo ponto, onde ele diz que por meio do maná, por meio dessa situação, Deus vai ensinar a eles que o suprimento que ele envia é o suficiente e que deveriam confiar nele para o seu sustento diário. E lendo isso eu fiz lembrança àquele momento da oração lá do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus nos ensina a orar o quê? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então essa necessidade de provisão diária testava a fé do povo na capacidade do Senhor de prover para eles o alimento diário. Então mais uma vez eles foram provados nisso. E ali naquele momento eles começam a murmurar e Deus vai dizer assim: olha, eu vou enviar codornas e vou enviar o maná. E vocês precisam depender desse maná. O que vocês escolherem hoje não serve para amanhã, lembra? O que eles escolherem naquele dia não pode ser guardado porque apodrece. Tem que cada dia colher para aquele momento. E no último dia, no sábado, eles deveriam colher 2 vezes. Agora a gente vai para capítulo 17. Sim. Deixa eu levar para o senhor falar. Aí está um mistério de Deus, né? Não podia colher para 2 dias, mas no sábado para domingo podia, né? Só Deus mesmo para determinar isso, não é isso? E era para ensinar o descanso sabático que o autor coloca aqui na lição. Então era muito didático isso.
Ao estudar a lição, meus irmãos, eu não sei se os irmãos tiveram essa mesma percepção, mas a gente vai vendo que Deus ele age muito mais no ordinário, no dia a dia, do que no extraordinário. Quando a gente está durante a semana na igreja, a gente vai percebendo que os irmãos têm uma tendência, nós temos uma tendência a agradecer pelo extraordinário, a recuperação de uma cirurgia, né? São situações extraordinárias. Mas quando você olha o ordinário de Deus, que é o acordar, o respirar, a alimentação, o trabalho, o teto, a saúde do filho, a igreja que você congrega, o ensino, enfim, aquilo que para nós parece ser um mero dia a dia, uma mera rotina, é o ordinário de Deus sobre a nossa vida. Porque muitos não tiveram aquilo ali, muitos não tiveram o dom da vida, a graça de acordar naquele dia, e nós, por misericórdia de Deus, tivemos. Né? É o ordinário de Deus se cumprindo na nossa vida quando a gente acorda. E a gente percebe, principalmente na reunião de oração, uma dificuldade tremenda. Parece que a gente fica querendo extrair dos irmãos motivos para agradecer. E aí, quando você vai vendo os motivos de gratidão, é aquilo que foge da rotina, o atípico, né? O livramento de um assalto, enfim, a coisa do extraordinário. Mas Deus, ele age infinitamente mais no ordinário, a coisa do maná do dia a dia, o cuidado do dia a dia, a proteção do dia a dia. E a gente tem uma dificuldade tremenda para contemplar essas coisas e agradecer, ver Deus nessas coisas, entendeu? Entrando agora em Êxodo, no capítulo 17, o povo vai passar por uma outra situação, e isso nos leva mais uma vez a perguntar: será que eles aprenderam? E a resposta é que eles vão recair no mesmo sentimento de murmurar. O versículo 1 do capítulo 17 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o quê? O mandamento do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que eles se moviam por ordem do Senhor. Isso é fato. Eles acampavam onde o Senhor mandava eles acampar, e eles iam para onde o Senhor os orientava. E quando eles chegam nesse local agora, em Refidim, quem os levou para lá? Foi o Senhor. O Senhor os levou para aquele lugar. Isso nos mostra que nós podemos ser levados por Deus a algum lugar, a vivenciar alguma situação que não nos agrada. Só que diante disso, nós não podemos recair no erro do povo, que é qual? Murmurar. O que a gente vai observar aqui? Vamos continuar a leitura. Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Observe como Moisés interpreta aquilo. Por que tentais ao Senhor? E o que seria esse tentar ao Senhor? A gente pode tentar aqui, pensar em várias situações, mas o texto vai responder. O versículo 6, finalzinho do versículo 6 diz assim, finalzinho do versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, lê o versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles estavam duvidando da presença de Deus no meio deles. Mas a gente já não comentou alguns minutos atrás, quando nós lemos o capítulo 15, que o Senhor disse que estaria com eles? Por que eles ainda tinham dúvida de que o Senhor estaria na presença no meio deles? Se esqueceram? E o povo de Israel sempre recaía nisso. Versículo 3 diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse:
Porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E aqui a gente observa que em situações como essa, o que nos cabe? Clamar ao Senhor. É o que Moisés faz. Há momentos que a gente é conduzido por caminhos que a gente não queria e se depara por situações que a gente não esperava. Ao invés de murmurar, o que o texto nos chama a atenção, que nós devemos clamar ao Senhor, colocar aquela situação diante de Deus. Versículo 5: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão um bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Olha que lindo, né? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Deus vai orientar Moisés sobre o que ele deve fazer, e quando ele diz assim: eu estarei ali diante de ti, isso nos remete à lição anterior que a nossa irmã Anita deu, quando em determinado momento da lição o autor vai dizer que os milagres muitas vezes vão acontecer justamente para reforçar a autoridade daquela pessoa ali, no caso aqui Moisés. O povo contendia com o Senhor e dizia também, murmurando contra Moisés. E Deus está dizendo assim: olha, vai lá, Moisés, eu vou estar na sua frente. Eu estarei diante de ti. Versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então Deus está mostrando ao povo de que Ele está ali presente, que Ele está com Moisés. E aquele lugar, no versículo 7, diz que é chamado de Massá, que significa teste, tentação, e Meribá, que significa reclamação, contenda. Então, mais uma vez, a gente vê o povo passando por um teste esse que vai demonstrar que eles não confiavam plenamente na provisão de Deus. Mesmo eles tendo vivenciado diversas situações anteriores em que Deus mostrou seu cuidado a eles, ainda assim, eles tinham dúvida se o Senhor estava com eles ou não. E a gente traz mais uma aplicação. E quanto a nós? Porque é muito fácil a gente olhar para o povo de Israel e levantar o dedo contra eles e os acusá-los. O texto já faz isso, já mostra o pecado deles. Mas enquanto a nós, crentes, cristãos que vivem nesse mundo, foram salvos por Cristo, caminham por essas terras, e quanto a nós, será que a gente age também assim quando a gente experimenta algo que não nos agrada? Será que quando a gente encontra uma água amarga, será que quando o pão parece que falta, quando a gente não está encontrando água, como é que a gente age? Eu quero convidar você a ir a 1 Coríntios, no capítulo 10, porque o apóstolo Paulo, ele vai olhar para essas histórias e ele vai dizer: olha, isso serviu para nós como exemplo, isso serve para nós como um exemplo. 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai olhar para essas histórias e vai observá-las como um exemplo. Diz o versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa,
de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, os registros dessas histórias são exemplos para que a gente fique alerta. Por isso, nós devemos vigiar sempre, vigiar constantemente. Agora, a murmuração é algo que é pecaminoso. Agora, quais são os remédios que a gente pode usar contra a murmuração? Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Remédios, o que a gente pode fazer para não cair no pecado da murmuração? O irmão Adilson falou ali, o quê? Orar. Oração. O que a oração demonstra? Quando o povo chega a Moisés e começa a murmurar, e Moisés se vira e clama ao Senhor, o que ele está demonstrando por meio da oração? O que a oração nos mostra? Dependência de Deus. Então, um ponto que a gente pode pensar, remédio contra a murmuração, a oração, porque a oração demonstra que a gente não tem um controle daquela situação e a gente precisa da intervenção do Senhor para ela. Então, um ponto que a gente pode usar contra a murmuração é orar, porque na oração a gente reconhece, nós não temos o controle disso. Precisamos colocar diante de Deus. Nos fala de confiança no Senhor. O que mais a gente pode fazer como um remédio contra a murmuração? Rodrigo colocou aqui, como Davi fez, ficar sempre se lembrando do que o Senhor fez. Ações de graças. Davi diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Diante da murmuração, diante de uma situação que nós podemos ser levados a murmurar, nós precisamos orar, demonstrando a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor, lembrar de coisas boas que o Senhor nos concede e render graças a Ele. Você tinha falado? Contentamento. Contentamento também faz parte. Estar satisfeito. Contentamento, ação de graças, confiança no Senhor, fé de que o Senhor vai prover um livramento naquilo ali. Então, são remédios contra a murmuração que a gente precisa praticar na nossa vida, para a gente não cair no pecado do povo de Israel, não é? Aí ele continua na seção 2, né? A gente tem alguns minutos. A seção 2 da nossa revista vai falar que Deus pune, perdoa, restaura e cura. Você está em 1 Coríntios 10? Vai até Hebreus 12, por favor. Um pouco mais à frente. Hebreus 12, versículo 5. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que muitas das provações que vêm sobre nós é o Senhor tratando conosco. Diz assim o versículo 5. Vou ler o versículo 4 para a gente pegar a perícope, né? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, que como a filhos. Filho meu, não desprezes, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, a correção faz parte do caráter de Deus, revela o seu amor. Deus nos corrige porque Ele nos tem como filhos. E Ele vai fazer isso por meio de situações que não são confortáveis. Muitas vezes as aflições vão vir, e essas aflições são oportunidades que Deus usa para nos disciplinar, para nos corrigir, mas nós jamais devemos perder de vista que o Senhor faz isso com o propósito de nos restaurar, de nos curar. Eu quero pedir que você vá agora a Números, capítulo 21. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento.
Números capítulo 21. Vamos voltar a observar o povo de Israel caminhando pelo deserto, agora no relato de Números capítulo 21. Um comentarista que eu estava lendo, ele diz que essa foi a 11ª murmuração do povo. Eu não parei para fazer para averiguar se era realmente a 11ª, mas a gente observa nos relatos que era algo muito constante. Números capítulo 21, versículo 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Olha o nível da murmuração. Eles agora estavam desprezando o alimento que o Senhor dava a eles. É como se eles estivessem dizendo assim: o que o Senhor tem me dado não é suficiente. Isso aqui já estou acostumado com isso, eu não quero mais isso, eu quero coisas melhores. Eu tenho fastio deste pão vil. Versículo 6, o Senhor vai exercer seu juízo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos o quê? Pecado. O povo então vai reconhecer seu pecado. O que aconteceu? O juízo que veio sobre eles foi uma forma que Deus usou para conduzir eles ao quê? Ao arrependimento. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então eles pedem que Moisés interceda junto ao Senhor por eles, e Deus vai orientar Moisés da seguinte forma: faz uma serpente de bronze, levanta essa serpente, quem olhar para ela vai ser curado. E essa serpente, o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 3, vai trazê-la como um símbolo da sua obra, de quem ele era. Ele vai falar aqui em João 3, versículo 14, que ele seria levantado assim como a serpente de bronze foi levantada, fazendo menção à sua crucificação. Presbítero Adilson. Se não olhar com fé, não ia viver não, correto? Então, se olhar para a estátua de bronze com fé, você não vai morrer. Se olhar sem fé, você vai morrer. E aquela serpente, eles viam sombra, hoje a gente consegue entender de modo claro que aquela serpente era um símbolo do Cristo crucificado. A serpente, ela é uma representação visual da ira de Deus que vinha sobre o povo. E quando a gente olha para o Cristo crucificado, a gente também vê uma representação da ira de Deus pelos nossos pecados. Então aquela serpente de bronze, ela aponta para a crucificação de Cristo. E da mesma forma que eles olhavam com fé para aquela serpente de bronze, eles receberiam por meio do ato de fé deles salvação, perdão, restauração. Era o que também acontece conosco quando nós olhamos para Cristo. E qual a aplicação que a gente pode trazer também dessa passagem? Uma aplicação muito séria. A gente não pode levar a vida cristã na brincadeira. A confiança a Deus também é refletida na nossa obediência à sua palavra. E quantas vezes a gente vê Deus dizendo ao povo que eles deveriam obedecer os mandamentos dele, e se assim fizessem, bênçãos viriam sobre eles, mas se eles não fizessem, maldições viriam sobre eles em decorrência da desobediência. Por isso a gente não pode viver a nossa vida em desobediência ao Senhor, dizendo que servimos a Deus e vivendo na mais plena desobediência. Agora, se somos filhos, espere a correção do Senhor. Deus vai nos corrigir. A sua correção, ela tem um intuito
de nos trazer de volta para Ele. O povo ali foi corrigido, o juízo veio sobre eles, mas da mesma forma, eles olharam aquela situação e disseram: olha, nós pecamos, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor. Então, num momento em que a gente pode se ver diante de uma situação difícil, nós devemos não murmurar, buscar o Senhor, descansar no Senhor, confiar nele, porque Ele é o Deus que nos supre, Ele é o Deus que também trata conosco, nos traz a Ele. Eu quero ler o finalzinho da seção 2. O último parágrafo da seção 2, que está na página 8. A gente tem aqui alguns minutos para finalizar. Posso pedir para a Anitta fazer a leitura desse último parágrafo, Anitta? Outro evento milagroso que mostra a santidade punitiva de Deus, bem como a sua disposição em perdoar e curar, é o episódio da serpente de bronze, números 21, de 4 a 9. Novamente, a impaciência, a ingratidão e as reclamações entram em cena. Deus pune seu povo, mas dessa vez por meio de serpentes venenosas. Então o povo clama a Moisés. Novamente, Moisés intercede pelo povo. Dessa vez, no entanto, Deus ordena que Moisés construa uma serpente de bronze como um monumento que seria parte do processo de cura. Números 21, 8. Aqueles que tivessem fé olhariam para a serpente e seriam curados. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus usa o levantamento da serpente como um símbolo de sua própria crucificação. João 3, 14 a 18, sendo ele aquele a quem todos devem olhar para serem salvos. E a nossa última sessão, sessão 3, que fala que Deus é o protetor. Vou pedir que você abra em Salmo 127. Essa sessão 3, ela vai tratar de duas situações. A primeira que ele fala é da vitória do povo de Israel contra os amalequitas. E o outro evento que ele vai destacar é o fato das roupas dos israelitas durante aquela caminhada de 40 anos não ter se desgastado. Então ele vai usar essas duas situações para mostrar, primeiramente, que a vitória vem do Senhor, Deus é o nosso protetor, é Ele que nos concede a vitória e Ele é aquele que nos preserva. São os dois pontos que ele vai trabalhar na sessão 3, mas eu quero fazer isso olhando o Salmo 127. Salmo 127, diz assim o versículo 1. E eu vou pedir para a gente fazer essa leitura do versículo 1 e 2, tendo em vista o que a gente falou hoje e tendo em vista aquilo que a sessão 3 fala, de que Deus é que nos dá a vitória e Deus é aquele que nos preserva e nos sustenta no meio das situações. Salmo 127, versículo 1, começa dizendo assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha a conexão que a gente pode fazer. Da mesma forma que a vitória vem do Senhor, todas aquelas batalhas que o povo enfrentou, não só aqui no povo de Israel, no deserto, mas batalhas que a gente vai observando ao longo do livro de Juízes, do livro de Reis, todas essas batalhas, uma coisa sempre é deixada clara, que a vitória ela vem por meio do Senhor. Quando a gente olha para o Salmo 127, o Salmo diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. O que a gente pode trazer para a nossa vida? Não está dizendo que a gente não tem que edificar a nossa casa. Não está dizendo que a gente não tem que vigiar como um sentinela. Nós precisamos fazer isso. Da mesma forma que o povo, na maioria das batalhas, precisou ir lá enfrentar, lutar. Da mesma forma, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa vigiar, mas sem se esquecer de que o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu devo edificar a casa tendo consciência de que é o Senhor que vai agir nessa obra.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela precisa estar lá, mas eu preciso compreender que é o Senhor que está guardando. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não está dizendo que ele não tem que trabalhar. Ele está dizendo que o Senhor é que sustenta, é o Senhor que provê. A lição vai nos falar, no segundo parágrafo da seção 3, o terceiro parágrafo, que durante aquela jornada as roupas e os calçados dos israelitas não se desgastaram. Deus estava sustentando eles e preservando eles naquelas situações. E aqui o salmista diz que aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Semelhante. A gente trabalha, a gente caminha, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, mas entendendo que enquanto nós descansamos, Deus está cuidando. Tudo vem do Senhor, é Deus que provê, é Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós. A gente trabalha, a gente age sem jamais perder a consciência de que é o Senhor que está por trás de tudo isso. Finalizando, conclusão e aplicação. Os milagres estudados nessa lição apontam para aspectos da relação pactual de Deus conosco. Ele é o provedor, aquele que pune, perdoa, restaura, cura e protege seu povo. Aplicação. Aprenda a ver essa bondade constante de Deus em seu dia a dia, pois mesmo sem milagres, Ele continua demonstrando seu grande amor por nós, por sua provisão, cuidado, perdão e proteção em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem aí 5 minutinhos. Abre o inário no hino 63. Enquanto os irmãos caminham para cá, das outras classes, abre seu inário no hino de número 63, nesses 3 minutos finais da nossa lição. Esse hino, ele retrata aquilo que a gente falou. Tudo aquilo que a gente comentou aqui nessa manhã. Vamos cantá-lo? Vou pedir a ajuda dos irmãos. Se da vida procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás. O refrão, contas bênçãos, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
Seja o teu combate longo ou breve aqui. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. Amém.